Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de explicar por que o álcool, o café e o chá mudaram a história da humanidade. Nós vamos começar pelo álcool, traçando uma linha cronológica, depois a gente vai falar também do café e do chá, fazendo essas correlações. Mas vamos lá, vamos embarcar numa viagem muito louca para entender como essas três bebidas, vamos dizer assim, mudaram completamente a história da humanidade. E não só a história, o quanto isso mudou a própria humanidade enquanto seres. Vamos começar pelo álcool. To love. E eu quero começar já com um estudo do Dartmouth College, que é inclusive a universidade que o professor Marcelo Gleiser dá aula, que esteve aqui com a gente falando sobre física quântica. Tem um antropólogo de lá que chama Nathaniel Dominy, e ele tem um estudo muito bacana dentro do departamento dele, e que outros antropólogos ao redor do mundo também têm estudos parecidos, que dizem que o nosso caso de amor com a bebida alcoólica, vamos dizer assim, começa há muito tempo atrás, muito antes, inclusive, da gente entender o que era uma bebida alcoólica. O ingrediente ativo de toda a bebida alcoólica, ele é produzido normalmente por leveduras. São organismos unicelulares, bem pequenininhos, são microscópios, e eles ingerem o açúcar e acabam expelindo dióxido de carbono e etanol, que é o único álcool potável. Então, é uma forma de fermentação. Esses micro-organismos vão se alimentando ali do açúcar, normalmente de frutas, e o álcool sendo um dos produtos dessa fermentação, junto com o CO2. Provavelmente o nosso gosto por bebida alcoólica ele foi uma característica evolutiva que acabou nos distinguindo de outros animais. Do ponto de vista da humanidade, a gente hoje consome o álcool por uma série de fatores, por prazer, mas também porque o etanol ele ajuda o nosso cérebro a liberar serotonina, dopamina e endorfinas, que são substâncias químicas que fazem a gente se sentir melhor, menos ansioso. Mas para os nossos antepassados primatas, antes daquele ancestral comum que se dividiu entre os símios e os humanos, eles consumiam muitas frutas. E eles começaram a perceber que algumas frutas que caíam das árvores porque já estavam maduras, começavam a fermentar. Aquilo soltava um cheiro muito forte. Eram frutas mais atraentes e elas tinham uma capacidade calórica muito maior do que as frutas em cima das árvores. Então, o próprio Dr. Nathaniel, ele brinca que provavelmente a humanidade, nosso ancestral aí comum, ele foi um que desceu da árvore para poder comer esses frutos, e esses frutos tinham etanol. Isso pode ter causado nele uma certa mudança de estado, não ao ponto de ele ficar bêbado, tá, gente? Mas só aquela coisa de que fica um pouco diferente. E isso pode ter feito com que ele tenha assumido, inclusive, características sexuais mais afloradas, como, por exemplo, perder um pouco da timidez para conquistar as fêmeas. Naquela época a gente está falando dos primatas, dos símios, né? Então tem toda aquela coisa do macho alfa. Então esse que se solta mais pode ser, os antropólogos não têm certeza, que ele possa ter se sobressaído ali perante os outros. Além disso, o consumo desse tipo de fruta, ela era de mais fácil digestão. Então você gastava menos energia para digerir mais alimento. Isso te dava mais calorias, o que te deixava mais forte. E também essas frutas que fermentavam, elas tinham qualidades antissépticas, porque como elas tinham álcool, elas repeliam micróbios e faziam com que esses primatas que se alimentavam desse tipo de fruta não adoecessem tanto quanto os outros primatas. Então, comer essas frutas fermentadas ali tombadas no solo, que já tinham esse etanol, fez provavelmente uma grande diferença no desenvolvimento da humanidade. Tem outro estudioso, que é o Robert Dudley, ele é da Universidade da Califórnia, ele é um fisiologista, e ele propôs uma teoria do macaco bêbado. Claro que ele diz, não é que o macaco, ele bebia ou ele comia um monte dessas frutas e ficava bêbado, não. Mas ele conseguia cheirar o álcool, que era o processo ali da fermentação, e ele chegava primeiro nessas frutas que davam mais vantagem energética. Então esses primatas que
desciam das árvores, se aventuravam para descer das árvores, porque lembra que para os primatas ficar em cima de uma árvore é mais seguro. E quando ele descia, ele se arriscava. Então esses primatas que se arriscavam a descer da árvore para comer essas frutas, eles eram primatas que tinham um ganho em cima dos outros. Isso dava uma vantagem. Isso fazia com que, através da obtenção de mais calorias, eles tinham um ganho de concorrência com os outros primatas. Então, esse fisiologista também ele reforça a hipótese do Nathaniel Domini de que esses primatas eles eram mais bem-sucedidos na reprodução, sentiam ao comer esse tipo de fruta uma suave onda de prazer no cérebro. Esse torpor, então, que não era ficar bêbado, mas era um estado alterado de consciência, ele reforçava o interesse desses primatas num estilo diferente de vida. Então, o Robert Dudley, ele disse que esses primatas, então, mais antigos, eles não ficavam bêbados, senão eles ficavam ali à mercê de serem presos. Era só um pouquinho diferente. Sabe quando você, para quem bebe um pouquinho, bem pouquinho, fica só um pouquinho alegre, era mais ou menos aquele estado. Isso era o suficiente para dar um passo evolutivo. A questão de ficar bêbado, de ter essa reação ao álcool propriamente dito, isso se deve a uma mutação genética que a gente teve. Essa mutação acontece num gene específico que deve ter acontecido no nosso último antepassado, que foi partilhado entre nós e os símios africanos. Alguns especialistas em genética, eles dataram essa mutação há 10 milhões de anos atrás. É uma alteração num gene que chama ADH4. E ele acabou criando uma enzima que tornou a digestão do etanol 40 vezes mais rápida. Ou seja, você consegue digerir mais etanol e aí só que você joga mais etanol para dentro do corpo. Então, tem um coautor de um estudo que é um biólogo da Fundação de Evolução Molecular Aplicada, chama Steven Banner. Ele diz que essa nova enzima, ela melhorou e permitiu que os nossos antepassados desfrutassem mais das recompensas maduras depositadas no solo da floresta, sem sofrerem os efeitos nocivos de ficar bêbado. O Steven ainda dá uma brincada no estudo dele. Ele falou, olha, os seres humanos, primeira vez que desceram da árvore ali, né, os nossos antepassados desceram a primeira vez da árvore, foi para tomar uma cerveja, ou seja, para comer uma fruta fermentada. A questão da gente ficar bêbado foi só muito tempo depois, quando a gente começou a produzir o álcool em escala industrial. Bem, muitos milhões de anos se passaram, a humanidade foi evoluindo e lá no sudeste da Turquia, num planalto que não tem muita coisa hoje em dia lá, não bem pertinho ali da fronteira com a Síria, arqueólogos acharam um local chamado Göbekli Tepe. Esse lugar ele é muito importante, porque primeiro, ele deve ter mais ou menos uns 11.600 anos, o que o coloca muito mais para trás do que a gente imaginava num local de junção humana, de um início da criação de uma sociedade. Pelo que os arqueólogos estudaram e encontraram, ele parece ser um local onde existia uma espécie de um templo religioso. Nessa época, a humanidade era composta por caçadores-coletores, ou seja, a gente vivia da caça e da coleta do que a gente encontrava na natureza. Nós não éramos agricultores ainda. Então, em cima de Göbekli Tepe, existe toda uma teoria de que talvez a agricultura possa ter começado lá, muito antes do que a gente tem datado. Por quê? Um pesquisador alemão chamado Martin Zarnkov, ele descobriu nesse local alguns recipientes de pedra que foram construídos para abrigar até 160 litros de algum tipo de bebida. E ele descobriu que bebida era essa. Ele analisou quimicamente esses reservatórios, vamos dizer assim, e ele descobriu evidências de um oxalato, que é um químico esbranquiçado em crostas, que é normalmente gerado pela mistura de água e de alguns cereais. Ele achou também um osso de burro que tinha o formato de uma escuma, sabe, de uma escumadeira para ficar mexendo ali, como se alguma coisa realmente fosse preparada ali e fervida. E, além disso, eles acharam na região centenas de ossos, centenas de milhares de ossos de animais, de um animal mais antigo, que é um primo pré-histórico do boi, que é o auroque. O que então os arqueólogos começaram a entender? Que naquele local, por causa da construção do templo, ou daquele
local ali arqueológico de toda aquela construção, eles perceberam que de alguma forma os construtores convenciam esses caçadores-coletores a ficarem lá. E em troca, eles ofereciam cerveja e carne. Basicamente, churrasco em troca da construção. Isso é sério, existem várias hipóteses bem fundamentadas com o que eles vêm encontrando lá historicamente, então é possível que a cerveja e a carne, a facilidade da carne ali, fosse uma das formas em que se usou para convencer muitas pessoas a pararem e se estabelecerem naquele local. Então provavelmente esse foi o primeiro lugar onde a gente tem documentado que a raça humana parou para ficar ali e começou a criar um senso de sociedade. Mas por que a cerveja era tão importante? Bem, primeiro, ela era muito aguada naquela época, não era uma cerveja extremamente forte, mas ela era muito importante por dois motivos. Porque ela tinha essa coisa de trazer alegria, por causa desse gene que a gente tem de desenvolver essa enzima, né, para 40 vezes mais rápido trazer o etanol para dentro, então isso trazia uma alegria, mas o mais importante é o segundo motivo. E esse motivo vai se estender por milênios, que é a potabilidade de uma bebida. A água potável que você tem hoje na sua casa, ela tem quantidades ínfimas de coliformes fecais. Que nojo! Ou seja, é muito pequenininho, mesmo a água sendo tratada. E a gente está falando de águas que vêm de rios, de represas, de bacias hidrográficas, que são tratadas, passam por um processo ali de potabilidade, de tratamento químico, para que a gente possa receber na nossa casa a água potável para a gente beber, tomar banho, enfim. Só que isso é um processo moderno. Antigamente não tinha filtro, não tinha como filtrar a água. Se você tomasse a água de um rio, é muito bonitinho hoje, a gente vai para a natureza, toma água de rio e às vezes não passa mal porque a gente já tem ali um sistema imunológico preparado. Mas quantas e quantas pessoas não foram tomar água de um rio e passaram super mal porque pegaram alguma bactéria que estava por ali e acabou contaminando. Quem já foi para a Índia sabe do cuidado que você tem que ter, você ocidental, para tomar água de lá, porque a gente não está acostumado. Então a potabilidade sempre foi um problema da humanidade. E por incrível que pareça, a água não era a principal bebida. As pessoas se valiam de bebidas fermentadas, principalmente, para poder misturar com água e poder beber sem ingerir nenhum tipo de micro-organismo. O álcool, então, dessas bebidas limpava completamente a água. E aí a água era consumida de maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Não é à toa que num lugar chamado Taubase existe uma expedição em que tem uma arqueóloga chamada Adelaide Otto. Ela é da Universidade Ludwig Maximilians e ela é uma das responsáveis pela escavação desse local chamado Taubase. Por que esse local é importante? Porque ele sofreu um incêndio e as pessoas tiveram que sair correndo da cidade, fugir da cidade e abandonaram tudo do jeito que estava. Então, basicamente, Taubase é um retrato da vida cotidiana das pessoas. E foi lá que eles descobriram, na porta das casas, vasos, vamos dizer assim, de cerâmicas, onde foi encontrado o tal do oxalato de crosta branca, que é esse fruto de uma fermentação de água com cereais. Ou seja, na porta de todas as casas tinha um barril de cerveja. Por quê? Porque você misturava aquilo com a água para poder beber. A gente passou, como eu já disse, muito tempo fazendo isso, mas não só também pela guerra química, né, que o etanol ele é tóxico para alguns micróbios e ele ajudava nesse efeito antimicrobiano, mas também ao fermentar o açúcar, as leveduras elas geravam mais do que o etanol. Ela produzia uma série de nutrientes como a vitamina B, ácido fólico, niacina, tiamina, riboflavina. Todos esses nutrientes eles foram muito importantes para a humanidade. Eles ajudavam a gente a nos mantermos hidratados, fornecia caloria e algumas vitaminas essenciais. Existem inclusive algumas hipóteses que a Suméria acabou se tornando ali a grande primeira civilização da humanidade, assim como o Egito floresceu, porque eles eram grandes produtores de cerveja. Isso fez com que a alimentação deles, que era muito pobre, ganhasse um boost vitamínico que eles pudessem melhorar
nutricionalmente isso ajudou inclusive o desenvolvimento cognitivo deles e fez com que eles desenvolvessem a escrita, as construções. Quando a gente pega e vai estudar lá para trás, a gente vai ver que os primeiros documentos de cerveja são na Suméria e no Egito. Mas antes da cerveja ser datada da Suméria e do Egito, a gente tem em 8000 a.C., na China, a primeira datação de uma primeira poção alcoólica. Ela foi encontrada em jarros no local chamado Jiahu, que fica no norte da China. Uma análise química desses jarros acabou descobrindo que a bebida que esses chineses tomavam era um drink feito de arroz, mel, uvas e um tipo de cerveja, tudo isso fermentado junto. Voltando para a cerveja, então, provavelmente ela data de 2100 a.C. Ela deve ter sido produzida por acidente. A gente tem alguns documentos históricos da Suméria que mostram que eles se alegravam em beber bebida fermentada, que eles faziam isso obtendo isso através dos cereais. Eles tinham inclusive na Suméria o que eles chamavam de casas de cerveja, que eram as primeiras cervejarias da história. E olha só, eram as mulheres que tomavam conta dessas pequenas cervejarias, vamos dizer assim. Vai ser só no Egito que a gente vai ter uma produção em larga escala de cerveja. O Estado, o faraó, vai ser o responsável por manter a produção de cerveja. E não só isso, a gente sabe por documentos que os empregados e também os escravos que construíram a pirâmide, a gente sabe que a população do Egito era empregada, mas tinha alguns escravos que eram conquistados de outros povos, que foram quem construíram as pirâmides, eles recebiam, a maioria deles recebia o pagamento em cerveja. Por quê? Porque era algo vital. Você ter cerveja em casa fazia com que você podia beber água potável. Então a cerveja era uma necessidade para o povo egípcio. E como eu disse, talvez isso tenha contribuído para o avanço da civilização egípcia. Não porque a galera ficava doidona, mas porque a galera consumia esse boost de vitamina e ao mesmo tempo podia tomar água sem ficar doente, o que aumentava provavelmente a expectativa de vida de todos eles. E a cana-de-açúcar que a gente fala tanto aqui no Brasil? A cana-de-açúcar ela é originária da Nova Guiné e foi de lá que ela foi levada para lugares como a Índia, e ela ficou tão famosa na Índia que nos Vedas há um trecho que fala dela. Justamente no Atharva Veda fala assim: esta planta brotou do mel, com mel a arrancamos, nasceu a doçura. Eu te enlaço com uma grinalda de cana-de-açúcar para que não sejas esquiva, para que te enamores de mim, para que não me sejas infiel. Olha só da onde vem o açúcar. E aí ela vai ser descoberta na Índia pelo Alexandre o Grande, ele lá por volta de 320 e pouco antes de Cristo, e ele vai trazer isso para o Oriente Médio e vai ficar por ali. Durante as cruzadas é que os cruzados vão trazer o açúcar e a cana-de-açúcar para a Europa, e com o tempo é claro que isso vem aqui para as Américas. Eles encontram aqui no Caribe, no Brasil, lugares muito bons para a produção da cana-de-açúcar, e o resto é a história do açúcar que a gente já conhece mais ou menos, né? E para a gente finalizar essa parte do álcool, sem entrar na parte ainda do café e do chá, tem uma passagem que os gregos trazem que é muito importante para a gente ter responsabilidade com o álcool. Era fundamental na vida dos gregos o álcool. Eles participavam de algo chamado simpósio, que era um banquete regado a vinho, mas tinham limites. Eles já misturavam vinho com a água, isso era um costume que vai continuar. E eles colocavam esse vinho com água num recipiente decorado chamado de cratera. Os anfitriões gregos, então, eles serviam vinho para os seus convidados. Nessa época só os homens podiam tomar essa primeira taça de vinho da noite, e aí eles tinham uma regra. A primeira taça de vinho era em nome da saúde, a segunda do prazer, a terceira já não era recomendada, porque a terceira taça era a taça do sono. E aí quando essa taça é servida, os convidados sensatos devem ir para casa. Mas tinha um poeta cômico chamado Eubulus que ele continuou essa história. Ele dizia que a quarta taça já não é nossa, pertence à violência. A quinta ao tumulto, a sexta à bebedeira, a sétima aos olhos negros, a oitava à polícia, a nona às dores de barriga e a décima à loucura e ao arremesso dos móveis.
Beleza, então a gente tem toda uma sociedade voltada para isso. Isso era comum na Grécia, em Roma, na Idade Média. As pessoas ainda misturavam água com vinho. As crianças tomavam água com vinho, bem diluído, mas aquele pouquinho de vinho ali para matar esses micro-organismos e ajudar nessa parte da potabilidade. Isso fez com que a gente tivesse produções grandes de álcool. Vai começar ali por volta de 1040 a produção da primeira cerveja dentro de um monastério na Alemanha. Com o tempo, os monastérios vão se concentrar como os grandes produtores da cerveja. A cerveja, obviamente, não era só vendida como algo para festas, ela tinha esse papel de também purificar a água. Ela e o vinho eram os grandes sucessos, vamos dizer assim, que a gente tinha na Europa. Claro que em alguns países mais frios, a fermentação do mel para a produção do hidromel também era usada para esse mesmo formato, para purificar a água e para as festas, né? Só que com o tempo, você começa a ter uma produção muito grande, você começa a ter todo mundo consumindo álcool, e aí alguns antropólogos dizem que a sociedade vivia em um certo torpor, ou seja, ela vivia meio bêbada. Então, assim, a galera tinha sono, às vezes, depois de comer e tomar água, porque às vezes o álcool dá um pouco de sono. Então, era uma sociedade que vivia num certo torpor. Não, de novo, nada bêbado, mas uma coisa que não era o estado de consciência ativo, o estado de consciência que a gente tem quando está acordado, está desperto. E aí, o que acontece? Duas bebidas vão chegar mais ou menos ao mesmo tempo na Europa e vão causar uma grande mudança. A primeira delas é o chá. O chá, ele provavelmente tem uma lenda, né, ao redor do chá, que provavelmente ele foi descoberto em 2737 a.C. e ele vinha de algumas ervas que ficavam num local chamado Vale de Assam, que é entre a China e a Índia, às margens de um rio que chama Brahmaputra. Essas ervas que tinham ali, então, além da conta que tinha lá um imperador que chamava Shen Nung, e ele estava lá parado, fervendo uma água, quando caíram algumas ervas, ele acabou tomando aquela infusão e ele falou, nossa, isso aqui é maravilhoso. E aí daí em diante, o chá se espalha pela China e nós temos o nosso aventureiro Marco Polo indo até lá, buscando esse chá e trazendo para o Oriente Médio e consequentemente também para os estados mercantes ali da Itália, na época que a gente tinha Gênova, Veneza. E aí a erva começa a se espalhar pela Europa. Já aí uma erva que já foi desenvolvida, já macetada, já muito parecida com o jeito que a gente consome o chá hoje, e chega essa receita, vamos dizer assim, de que a água precisa ser fervida para que a erva possa ali derrubar suas qualidades naquela água e aí ficar com aquele gosto daquela infusão. A partir daí, a humanidade começa, principalmente no Ocidente, no Oriente Médio, a não precisar mais do álcool para purificar a água, porque eles precisam agora ferver a água para poder colocar as ervas. Até então, a maioria das pessoas não sabia que ferver a água matava os micro-organismos, porque eles nem sabiam que existiam micro-organismos na água. A partir do momento, então, que o chá chega, a gente começa a ter o desenvolvimento de várias sociedades. Por exemplo, a própria sociedade bretã, ela começa a se desenvolver rapidamente por causa do chá também. A mesmo paralelo que a gente fez com a bebida alcoólica na Suméria e no Egito. A sociedade inglesa, então, começa também a ter algumas idades do ouro, principalmente por causa do chá. O chá se torna parte da cultura, a Inglaterra se torna um império multimarítimo, mas não só a Inglaterra, as outras partes da Europa também que consomem o chá também. Então olha só, como algumas ervas, né, que a gente chama de chá, elas foram trazidas para a Europa, e o fato da gente ferver a água para isso fez com que diminuísse a mortalidade, você começasse a diminuir esse torpor que a sociedade vivia por causa do consumo constante de álcool, e isso ajudou a aparecerem certos resquícios de avanços culturais na humanidade. Mas não foi só o chá. Tem uma outra bebida que também tem uma origem lendária, que é o café, que ajudou muito a humanidade a também avançar. Tem uma lenda de que o café tenha surgido na Etiópia, quando um pastor chamado Caldi estava observando
que as ovelhas dele comiam, quando estavam em determinada região, elas comiam determinadas plantas e elas ficavam muito ativas. Era um arbusto ali, uma folhagem que tinha um fruto amarelo avermelhado, e quando elas comiam, elas ficavam muito animadas e com muita energia. E aí ele começou a perceber que talvez aquele fruto tivesse alguma coisa diferente. Essa lenda dessa criação diz então que a percepção é na Etiópia, né, desse fato, mas é no Iêmen que realmente a cultura do café vai acabar crescendo. Por volta de 575 depois de Cristo é quando a gente tem as lendas de origem do café, o Iêmen se tornando ali um local onde o café cresce ao ponto de você ter locais para consumo de café, e lá ele era chamado, olha só que bacana, em árabe o café ele era chamado de Kawé, ou Kawá, ou Kahwe, que significa força. E aí o Iêmen se torna o local onde o café acaba tendo uma produção agrícola própria, e por um bom tempo só o Iêmen produzia, ao ponto de se tornar um grande exportador de café. Com o tempo a Turquia acabou se tornando um ponto ali pelo local estratégico onde ela tem, um local de onde ela recebia muito desse café. E aí ela fundou a primeira cafeteria em 1475, chamada Kivahan. O café então ele tinha duas vantagens para o mundo árabe. Primeiro, ele dava energia, dava força, mantinha as pessoas acordadas. E segundo, ele não era um fermentado, ele não era alcoólico, o que é proibido. Então o café rapidamente se espalhou e acabou obviamente se espalhando do Oriente para o Ocidente. Quando o café chega no Ocidente, ele provoca também uma revolução no Ocidente. Tem alguns antropólogos, inclusive, que dizem que um dos fatores que levou o homem ao iluminismo, à renascença, foi o café. Que o café fez com que essa sociedade, junto com o chá, lembra? Porque o café, eu fervo a água, ponho o pó do café e tomo aquele café. Então, ao mesmo tempo em que eu fervia a água, não precisava mais do álcool, eu não estava em estado de torpor mais, pelo contrário, eu estava agora num estado extremamente energizado. Isso fez com que uma série de revoluções, vamos dizer assim, no cérebro e no dia a dia começassem a acontecer. Quero café! Quero café! Por exemplo, muitos monges e padres usavam o café porque eles precisavam fazer suas vigílias noturnas, e o café era usado por eles para isso. Com o tempo, o café começou a ganhar a população, as pessoas começaram a tomar, e quando você chega, por exemplo, na Revolução Industrial, que a indústria trabalhava por turnos, de noite e de dia, as pessoas para trabalhar de noite tomavam café. Então isso fez com que explodisse a produção industrial, isso fez também com que, obviamente, a gente tivesse vários problemas, mas ao mesmo tempo também gerasse muita riqueza. Então o café ele é responsável por... segundo, lógico, alguns antropólogos, por essas pequenas revoluções que foram acontecendo no dia a dia, inclusive de mudar o estado mental da humanidade para um estado mais desperto, e que agora a gente não precisaria mais do álcool para não pegar uma bactéria assassina da água. E só para a gente finalizar nosso vídeo com uma curiosidade, foi durante a Revolução Francesa que as cafeterias ganharam popularidade, mas foi um italiano chamado Angelo Moriondo, lá em Turim, na Itália, em 1884, que inventou um dos primeiros protótipos do que seria a máquina de café. Então agradeçam ao senhor Moriondo, lá de Turim, foi ele que inventou a máquina de café. Espero que vocês tenham gostado desse passeio maluco pela história, em que a gente falou do álcool, do chá, do café, e como tudo isso mudou a história humana, mudou a mente humana, e o quanto a gente avançou culturalmente e até biologicamente por causa dessas três bebidas. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê no próximo vídeo. Esfirras de álcool, de café ou de chá, você escolhe o que você quer.